Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui, esse é o número 73 já. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa e hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente, uma conversa um pouco mais técnica, mas de um tema que invade todas as casas, que vocês vão descobrir logo mais. E hoje eu tô aqui com a Lana. Obrigado, Lana, por ter vindo lá de São Paulo só pra fazer o podcast. Foi um rolê. Mentira, gente, não foi só pra fazer o podcast, mas aproveitando o fato que você tá aqui, se quiser se apresentar, então, falar um pouco sobre você. Ale, obrigada pelo convite. Acho que esse tipo de iniciativa é super bacana, sempre, a gente não acha tanta oportunidade de falar sobre o meu segmento especificamente, que é a iluminação. Então, já me apresentando, eu sou arquiteta, formada pelo Mackenzie. Você é arquiteta? Eu sou arquiteta. Não sabia que você era arquiteta. Não, eu sou arquiteta, me formei pelo Mackenzie em São Paulo em 99. E me especializei em iluminação e lighting design. Muito embora eu não tenha praticado muito a profissão de lighting designer, eu sempre trabalhei, ou a minha carreira nesses quase 25 anos de iluminação, sempre trabalhei com alguém que estava fazendo o projeto junto, né? Então, você falou muito bem, é um tema que invade todas as casas e hoje em dia ele tem tomado ou as pessoas têm se tornado mais conscientes em relação aos benefícios, aos prejuízos que uma boa ou uma má iluminação pode trazer. Acho que isso pode ser bem o foco da nossa conversa, né? Eu comecei a minha carreira como estagiária na Philips. Ah, mas você já entrou então, tipo, numa... Já. Eu tinha... Na faculdade, eu fiz alguns estágios na prefeitura. Eu sou de Santo André, né? Região metropolitana de São Paulo. E quando eu entrei na faculdade, meu pai tinha um amigo arquiteto, vizinho, que falou, manda ela lá fazer estágio no meu escritório. Ela lá, fazer estágio de graça, desenhava planta. Eu sou da época que a gente desenhava planta no papel vegetal, tinha prancheta com régua paralela, usava esquadro, tinta nanquim. Raiz mesmo. Raiz, normógrafo. Eu passei por isso, e na fase de transição pro AutoCAD, quando a gente começava, então só a partir do terceiro ano, acho que na faculdade, a gente podia entregar projeto no AutoCAD. Então foi bem uma fase de transição aí. E aí no começo eu queria fazer estágio, mas eu fazia aonde aparecia e quando sempre tinha alguém amigo que dava abria uma porta, né? E fiz alguns estágios assim. Mas em determinado momento eu comecei a participar de vários treinamentos. A Philips tinha um laboratório em São Paulo chamado LITEC, que era o Lighting Technology Center. Dentro do prédio da Philips ali no Morumbi, todas as divisões da Philips ficavam lá, não só iluminação. E aí a Philips tinha uma fábrica de lâmpadas em Capuava, era uma cidade vizinha da minha em Santo André, em Mauá. Então, a gente tinha amigos que trabalhavam na Philips. Meu pai, que era diretor de multinacional, executivo, conhecia alguns amigos. E aí, minha filha tá fazendo arquitetura, o que tem aí na Philips? Tem os cursos lá no LITEC. Então, eu comecei a me inscrever nos cursos, eram gratuitos na época, fantástico. Nossa, show. E aí, era para estudante, para eletricista, e você ia lá. Então, 1999, 2000, não, antes disso, 96, 97... durante a faculdade, então. Durante a faculdade. Eu ia para lá para fazer um treinamento e já me deparava com um estúdio, ou uma sala de aula que tinha vários ambientes. Então tinha um escritório, tinha uma vitrine de loja, tinha uma gôndola de supermercado. E aí o treinamento era focado no uso da iluminação e no efeito da iluminação em cada ambiente. Caramba. Então a iluminação direcionada à sua aplicação. Então não era um negócio comercialzão assim? Não, era de técnico, formação. Era muito bacana porque era assim, formação técnica, ou entregar conhecimento para quem ia começar a trabalhar. Não era para vender os produtos deles. Não. Era só para conhecimento. Mas você ia aprender a especificar, né? Sim. De alguma aí forma. Aí já começa. E aí você já cria aquela memória afetiva com o negócio da Philips. E aí eu fiz todos os treinamentos que eles tinham. Porque na faculdade, a disciplina de iluminação nunca foi uma coisa... Tive um semestre de iluminação na faculdade. Eu fiz meu TCC sobre iluminação e tal. Mas porque eu já estava dentro da indústria, mas normalmente, e continua assim até hoje, tanto que hoje tem cursos de pós em lighting design e tal, mas a faculdade em si
Só de arquitetura. Uma pincelada. Uma pincelada. E aí lá na Philips, na época, toda a tecnologia que existia era convencional. Então vamos lembrar que eu sou do tempo que a gente usava lâmpada halógena, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente tubular, lâmpada fluorescente compacta, né? Então eu aprendi iluminação nesse horizonte. E o laboratório da Philips mostrava isso. Por exemplo, numa mesa de trabalho, qual é o efeito de uma luz fluorescente 3000 Kelvin? Né? Não sei se a gente tem que entrar no mérito do que é o Kelvin, mas é a aparência de cor da luz, é uma luz mais amarelada. Então, aquela iluminação se acendia e a gente via uma mesa, uma área de trabalho iluminada com 3000 Kelvin. Pô, mas e agora se a gente mudar a temperatura de cor? Aí tinha um controle remoto que o instrutor apertava e a luminária fazia clac, 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 pum, virava. Mecânico o negócio. E tinha daí uma lâmpada 4000 Kelvin, uma luz mais branca. E a gente aprendia naquela época que, pô, para iluminação de escritório, melhor é a luz mais fria. E a luz mais quente é melhor para iluminação de uma vitrine. Aí, pum, virava o palco e vinha a vitrine com a luz quente de uma lâmpada halógena, de uma lâmpada bulbo cerâmico. Puta, eu fiquei fascinada com aquilo na época. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. E fui fazendo todos os treinamentos. E lá naquela época, tipo, você falou, 3000 Kelvin e tal, esse tipo de coisa, ele era bem utilizado isso, porque hoje, acho que qualquer um que vai especificar precisa minimamente saber disso. Mas naquela época tinha essa variação, o pessoal entendia da necessidade disso. Só quem estava muito mergulhado no segmento. Então, só quem era profissional do segmento profissional, lighting designer e arquitetos de iluminação, que naquela época já existiam alguns principais, nomes como Peter Gasper, Esther Stiller, que já eram desde a década de 70 no mundo da iluminação. Esses caras já sabiam falar do que era temperatura de cor, o que era índice de reprodução de cor, que a gente via também nos treinamentos. Então, uma lâmpada fluorescente compacta, ela tem um IRC paupérrimo, muito pobre. Você põe a garrafa lá, a garrafa é azul, mas ela fica cinza. E aí você tinha esses modelos. Aí você punha na lâmpada halógena, que o IRC era 100. Uma dicróica, uma lâmpada vapor metálico lá, bulbo cerâmico. Aí você via a garrafa azul, e aí você podia comparar, e você punha a sua mão embaixo. Então, hoje até muitas lojas ainda fazem isso, mas 20 anos atrás a gente via isso tecnicamente. Mas ainda o mercado tinha pouca variação. A gente entendia a luz quente e a luz fria. Era a amarela e a branca. E aí em algum momento começou-se a falar de uma luz morna ou um branco neutro. Então a luz quente era o que variava ali de 2.700 a 3.000 Kelvin, a lâmpada incandescente e a dicróica. Aí tinha o branco neutro, que era a luz 4.000 Kelvin da fluorescente. E tinha o branco frio, que era os 5.000, 6.000 das fluorescentes compactas, que ficaram muito conhecidas na época do apagão. Que aí todo mundo no Brasil, aí até o apagão energético lá também, final da década de 90, e aí todo mundo tinha que trocar a lâmpada incandescente de 100, 120 watts, que tinha uma luz quentinha, gostosa, amarela, ambiente e tal, dimerizava, né? Tinha aqueles dimmers rotativos, você punha aquela rodinha. Pô, a luz diminuía no quarto do bebê por aquelas lâmpadas fluorescentes compactas que consumiam 10 watts, 8 watts, mas tinham uma luz péssima. Então a gente teve no Brasil uma desconstrução do que significava qualidade de luz por conta do apagão. Que aí o mercado do consumo, principalmente o residencial, virou só lâmpada compacta. Então você andava na rua, você vê aqueles negócio azul. Branco, parecia que estava na geladeira na sala de casa, era horrível. E quem entendia um pouquinho de tecnologia, pelo menos procurava uma lâmpada compacta, mas branco quente. Já que para ter uma luz ruim, eu vou ter uma luz pelo menos mais perto daquilo que eu tinha. Sim, para não parecer uma geladeira, né? E aí tinha um monte de falsos entendimentos de que a luz fria é mais luminosa do que a luz quente. Não, aí isso a gente aprendia, né? Quando eu fiz os cursos na Philips. Pô, tem uma coisa que chama fluxo luminoso, né? Que é entregue em lumen por watt. Então, quanto de luz sai daquela lâmpada. E eu tenho a mesma quantidade de luz que pode sair de uma lâmpada fria, pode sair de uma lâmpada quente. Não é a cor
a aparência de cor da luz que te entrega mais ou menos. É, o fluxo luminoso. E aí todos esses conceitos eu fui aprendendo, me interessando. Eu falei, pô, um dia eu quero trabalhar nessa empresa, acho legal, é mais legal do que fazer projeto de arquitetura. E eu podia caminhar por um segmento corporativo, eu me espelhava muito no meu pai, que era executivo de empresa, enfim. E aí, nessa onda, eu consegui me candidatar para uma vaga de estágio na Philips, em 98, depois dos meus estágios em escritórios, na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Urbanismo de Santo André. Todo mundo deve passar por esses lugares. E era assim um negócio entediante, porque prefeitura, nada anda. No teu caso, eu devo imaginar que deve ser um saco. Pô, sou ligada até hoje, eu sou muito antenada, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e puta, chegava na prefeitura, aí tava todo mundo lá, de boas. meio tomando Yakult, passava o vendedor do Yakult, o cara do queijo, não sei quem, então ficava todo mundo esperando, o cara do bolo. Pô, mas e aí? Não tem um mapa, não tem uma favela pra gente visitar? Mas foi muito bacana, foi uma experiência boa. E aí, nessa, eu consegui me candidatar à vaga de estágio na Philips. Passei e comecei a trabalhar na fábrica de lâmpadas, lá em Capuava, como estagiária no departamento de projetos de iluminação. Então, totalmente técnico, e eu tive o melhor chefe da minha vida naquela época, que é um cara que eu admiro até hoje. Ele tinha de Philips o que eu tinha de idade, o Adriano Genistretti, e foi o cara que me ensinou tudo. A minha pós-graduação em iluminação foi com ele, porque ele sentava com a gente, com os estagiários, ele abria os manuais, ele ensinava a gente a calcular método dos lumens, método do não sei o que para calcular a iluminação. E o objetivo desse departamento dentro da Philips era montar os projetos luminotécnicos para o time comercial que trazia a demanda da rua. Então já existia um time comercial que trabalhava junto, que ia nos clientes, nas construtoras, na engenharia, no cliente final, e trazia os projetos ali. Os projetos vinham para a área do luminotécnico e a gente desenvolvia os cálculos, gerava uma lista de materiais para o cara poder gerar um orçamento, voltar no cliente e vender um conjunto de luminárias e equipamentos Philips, que na época era luminária, lâmpada, reator, capacitor, transformador. Aí dependia do produto e da fonte de luz que a gente usava. Se era uma loja... Mas era o pacote completo. Era o pacote completo. E puta, a gente tinha projetos incríveis, assim. Então foi muito bacana porque eu participei, por exemplo, do projeto da primeira loja do Walmart no Brasil. Quando o Walmart veio para o Brasil, já tinha um produto da Philips desenvolvido nos Estados Unidos. E aí veio pra gente calcular as lojas, ainda com lâmpada a vapor metálico, aquela lâmpada ovoide. Era uma panela assim, de policarbonato translúcido, que tinha várias... ele não era martelado, mas ele tinha uma textura por dentro que refletia, dava o facho da luz e tal. Puta, fantástico. E a gente ganhou a primeira obra, foi um projeto premiado. Tecnologia de ponta, né? Tecnologia de ponta, imagina. Lâmpada a vapor metálico, 400 watts. O reator de vida longa, enfim. E aí, nisso, a gente fez projetos, participei dos projetos do estádio do Morumbi, em São Paulo. O estádio tava... Naquela época? Ou... Naquela época, das duas vezes eu participei. Eu fiz o estádio em vapor metálico e depois no LED. Então, muito bacana, assim, projetos muito legais na época, que me ensinaram muito. E com um cara que tinha toda a paciência e a dedicação do mundo para transmitir conhecimento. Isso hoje em dia é difícil de encontrar. Né? Você não acha um líder, um gestor, um chefe, chame como quiser, que tenha esse saco. E hoje, mas por outro lado, a gente também não acha estagiários ou gente entrando na fase de início de carreira com a vontade a fim de aprender. O cara já quer pular várias etapas e quer sentar lá na cadeira do chefe, né? Ele não quer aprender para daí... Então, hoje em dia, o perfil é bem diferente. Mas, enfim, fiz uma parte dessa carreira lá na Philips, fiquei um tempo lá, fui efetivada na área de projetos. Isso que eu ia perguntar, você entrou como estagiária e tal, e daí passou de lá, você se formou... Me formei... E tava na Philips ainda. Tava na Philips, fui efetivada como projetista de iluminação. Trabalhando em tudo, a gente fazia projeto de iluminação pública, de túnel, tinha uma legislação toda específica para isso, projeto de campo de futebol, projeto de supermercado, projeto de edifício comercial, que antigamente, naquela época... O cara fazia uma torre com 30 andares, todas as lajes eram entregues prontas, com forro e com uma paginação de luminária padrão.
luminária quadrada ou retangular com lâmpada fluorescente. Tubular, ou T8 ou T5, né? E tinha a tecnologia da T5, que depois ficou mais econômico, a lâmpada tinha um diâmetro menor, tinha fluxo, já tinha algumas melhorias de eficiência na própria tecnologia. Então era um perfil de projeto totalmente diferente. E tipo, trabalhar com esses N ramos, assim, porque dentro da iluminação... você falou que tem um nicho, são N nichos ali, né? Porque você vai fazer um projeto de um estádio, é completamente diferente. Existe uma legislação mesmo pra, tipo, ou boas práticas, ou alguma coisa assim? Porque você não pode simplesmente falar assim, fazer um estádio de futebol, vou colocar um monte de lâmpada LED bulbo. Existe na BNT tem, né? E na NBR de iluminação você tem normas específicas para cada aplicação. Então tem norma para ambiente de trabalho, tem norma para ambiente esportivo, tem norma para armazém, warehouse. Isso é só um norte, né? Porque daí dali você pega os produtos e casa os dois para ver o que compensa. Entendi. Nossa, porque é complexo, né? Porque você falou túnel, por exemplo. Túnel deve ser extremamente específico, Era só né? esse cara, o Adriano, que manjava, porque tem legislações, aí tem legislação do DR, por exemplo. É que daí mexe com prefeitura, essas coisas, né? E assim, tem o túnel que é mão única, por exemplo. Então, um túnel que só você entra e sai, é sempre no mesmo sentido, tem uma especificação. Mas se for um túnel reversível, em São Paulo tem, né? Você, na Serra, tem o túnel que em determinados dias da semana você desce e tem outros dias que ele sobe. Então, você tem que prever a iluminação de acesso ao túnel dos dois lados, porque às vezes eu estou entrando, a minha adaptação da pupila é uma quando eu estou descendo, tem que ter a mesma quando eu estou subindo. Então tem uma legislação, e hoje em dia com as concessionárias de rodovia é bem específico. Naquela época a gente fazia tudo no mesmo departamento. Hoje em dia as próprias empresas ou quem faz projeto de iluminação já é mais especialista. Não existe mais esse cara sabe tudo. Não existe. Que vai entender de todas as soluções. E até porque os fabricantes de equipamento de iluminação hoje também não tem um portfólio que atende de A a Z. Ou o cara é mais específico de varejo, ou o cara é mais específico de iluminação pública. É que não compensa, né? Porque eu acho que a quantidade de produtos... Impossível. Ficou infinita, basicamente, né? E aí trabalhei na Philips por alguns anos. Aí eu saí da Philips, fui fazer outras coisas independentes como arquiteta mesmo. Cheguei a dar aula de iluminação no Senac, tive uma empresa com uma amiga, com uma sócia, a gente fazia obra, enfim. Fazia projeto de iluminação, mas fazia interiores e tal. E até que lá por 2009... começou a mudança da tecnologia. Então, tudo aquilo que eu conhecia de iluminação convencional estava migrando para LED. E a Philips estava reestruturando o canal profissional que a gente chamava, né? De atendimento, enfim. E eu fui convidada para voltar a trabalhar na Philips. Eu já tinha uma experiência maior com obra e outras coisas. E aí, ao invés de voltar para a área de projetos, eu voltei para a área comercial. Para desenvolver o mercado de soluções de iluminação para varejo, era retail hospitality, ou retail e office hospitality. Vamos dizer assim, o mercado de iluminação indoor. Ou seja, tudo que não era público. Tudo que não era rua, não era viaduto, não era ponte, não era estádio. E aí topei voltar. Eu adorava a Philips, foi minha paixão por iluminação ali. Começou lá. E foi importantíssimo, porque eu estava lá na época da transição da tecnologia. Então eu reaprendi tudo para LED. Com o mesmo cara que estava lá ainda, né? E apesar de eu não trabalhar diretamente com ele era o cara que estava direcionando os projetos e eu tinha que aprender a vender aquilo, a oferecer aquilo para os clientes finais, ou para os lighting designers, ou para os arquitetos. E na época a Philips ainda era referência de conhecimento e de técnica de iluminação. Então, os profissionais do mercado, todo mundo perguntava, queria saber, mas o que é isso que está acontecendo? É LED? E agora? Vale a pena? É mais caro? Mas e aí? E compensa? E eu vou tirar uma loja, né? E o índice de reprodução de cor? E a eficiência luminosa? Então, foram 2 ou 3 anos ali de transição que a gente ferveu de projeto e de conhecimento, né? Então, aí nessa época eu posso dizer, eu participei dos primeiros projetos de retrofit para LED ou de conversão para LED das lojas do Walmart. É que isso aí deve ter explodido de uma forma. Como é que surgiu? Eu não faço nem ideia, não sei nem se você sabe, mas como é que surgiu, tipo, essa história do LED, tipo, como é que foi implantado
Porque, assim, foi uma revolução industrial. Já era uma tecnologia que existia desde a década de 60 para pequenas aplicações. Mas na época que você entrou lá, por exemplo, 2000 e pouco, já falava de LED residencial, coisa assim? Nada. O boom começou em 2006, 2007 com as primeiras lâmpadas bulbo, os primeiros produtos LED desenvolvidos pela GE, caro ainda, pela Philips, super caro, mas já com uma pegada, com olho na sustentabilidade, na economia de energia, na eficiência energética, e num produto que fosse permitir a longo prazo uma migração de matriz, de matéria-prima também, né? Porque as lâmpadas, teve uma época também nessa transição, teve uma escassez de matéria-prima, componente químico para fazer lâmpada fluorescente. A gente chamava de terras raras. Era um componente químico que só existia num determinado lugar do mundo. E aí teve um problema de escassez, então não tinha lâmpada fluorescente no mercado. Caramba. Então o próprio mercado teve que começar a procurar novas soluções, a indústria desenvolver novas soluções, e aí acho que começaram a ver, mas e aquele lá que já está usando o LEDzinho para o controle, vamos aumentar isso. E aí virou a indústria que é hoje, né? Porque virou, eu acho que de uma maneira absurda, né? Quando pegou, que vocês devem ter pego uma demanda gigantesca. No começo era a insegurança, né? Então, o mercado se voltava para quem era referência em produto para saber, isso é isso mesmo? Acho que eu vou esperar mais um pouco. E aí alguns segmentos migraram primeiro. Provavelmente quem tinha mais grana, quem tinha mais confiança e tal. O segmento de retrofit de lâmpada foi o que aconteceu primeiro. Então, vamos lá, redes de hotéis. Foram os primeiros a converter tecnologia convencional para LED. Por quê? Economizava pra caramba. O cara tinha um hotel lá que ficava 24 horas por dia aceso. E as lâmpadas halógenas queimavam muito. Muita dicróica. E aí você tirava uma lampadinha de 50, 70 watts, colocava uma lâmpada de 10, de 20. Então tinha uma economia de 50% instantânea. Sem você precisar mexer em nada de infraelétrica. Então, por isso que parece enganação, né? Porque a galera deve ficar meio desconfiada. É real isso? Não, você tá baixando e tal? Tinha aquelas lâmpadas chuveirinho, tinha uns produtos horríveis. E aí você entrava no hotel, você não enxergava nada, porque o produto, ele só tinha o ponto do LED, mas ele não tinha eficiência, não tinha... Aí você começou a abrir para as pessoas trazerem qualquer coisa. Então, começou... Mas ainda assim, teve um mercado bem profissionalizado que olhava para Philips e para Osram na época como as referências e para entender que movimento essas empresas estavam fazendo e se eles iam adotar ou não aquele produto como especificação. Então, de fato, o mercado low bay, vamos dizer assim, de luminárias e lâmpadas para a gente instalar em pé direito baixo, que a eficiência luminosa, o fluxo luminoso não era tão alto, foi o que migrou primeiro. Mesmo ele sendo muito mais caro. E aí te digo que era uma questão de convencer o cliente final de que ele ia estar na tecnologia mais avançada. E aí, rapidamente, a gente começou a ter produtos que mantinham o índice de reprodução de cor tão alto ou perto do que era uma incandescente uma halógena, que era ali um IRC 80. A fonte de luz LED não queimava o produto que estava exposto. Então você viu uma loja que você botava aquela luz halógena na vitrine e de repente ficava aquela marca no tecido. O LED já não fazia isso. Então o varejo começou a entender o LED como uma super alternativa. Então, redes como a Hering, eu participei do projeto de retrofit de todas as Herings, né? A gente iniciou isso lá na Philips junto com o arquiteto. Aí você precisava se cercar dos profissionais envolvidos no projeto. O consumidor final, o usuário final, o cara residencial ainda não estava ligado nessa. Era o consumidor corporativo. É que era onde impactava, acho que financeiramente, direto, né? Mesmo o LED custando 3, 4 vezes mais caro, o payback acontecia num curto período de tempo, porque a economia batia 70%, 80% imediato. De novo, o cara tem uma loja, você funciona 15 horas por dia, todos os dias da semana. Rapidamente, a economia acontecia. Não vai queimar, consumo mais baixo e é praticamente a mesma coisa. E aí, o segundo, daí a coisa foi ficando exponencial. Aí o mercado high bay começou a perceber que podia trocar para produto LED. Então, aquelas lâmpadas de 250, 400 watts de uma indústria, de um supermercado, passaram a ter equivalentes em LED, luminárias high bay com alto fluxo luminoso e metade da potência. Imagina um supermercado com 500 luminárias. Aquelas hoje já não existe mais, mas imagina uma loja do Walmart. Uma loja do Walmart às vezes tinha 1.500 luminárias.
Então, que tinham 400 watts de potência só na lâmpada, mas a perda do reator. Pô, você reduz aquilo para 200 pela metade na conta do cara? Aí, então, começou a fazer sentido. Então, tudo isso foi acontecendo muito mais rápido até do que a gente imaginava. E eu, de novo, estava na Philips e participei de toda essa mudança, né? E liderei vários projetos importantes de conversão para LED no mercado. Isso foi muito bacana. E aí veio uma outra onda, que foi perto do Brasil sediar Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Então, Copa do Mundo, iluminação de estádio, referência, Philips. A Philips já tinha feito todos os estádios principais no Brasil. E aí, ainda não ia ser em LED, mas começou a ter uma demanda para atualizar a iluminação dos estádios para um padrão FIFA. Uma norma e um guia da FIFA para transmissão em TV. Então, tinha todo um requerimento de iluminação horizontal, iluminação vertical, iluminação para as câmeras. Várias formas de você... vários critérios para você atender. Então, quem que elabora isso? É tipo um light designer dentro do... um consultor, grupo de profissionais. Sim, dentro das entidades. Tem que ser muito bem antenado, porque envolve muitos documentos. Normalmente, quem elabora isso dentro da entidade é o pessoal que está ligado na transmissão de TV. Que manja muito de luz para transmitir o Fantástico, o jornal, um programa de esportes, e aí já tem... É o pessoal de cinema que tem isso, e daí colocava... É que é bem crítico, né? Porque se você faz um projeto desse errado... Você não pode ter ofuscamento pro jogador, você não pode ter o cara num ponto, num hotspot, escuro, muita luz num ponto, sombra no outro. Então tinha N critérios ali para atender, e aí a gente começou a trabalhar em alguns estádios. E aí nessa época, a GE, que, poxa, a empresa do cara que inventou a lâmpada incandescente, né? Thomas Edison foi lá, ou pelo menos dizem que ele inventou. Há controvérsias sobre o trabalho que ele desenvolveu com o Nikola Tesla e quem é o dono da patente. Enfim, aí outro podcast isso aí. Mas a GE tinha uma fábrica no Brasil, no Rio de Janeiro, de lâmpada convencional. E aí ainda estava nesse meio do LED é convencional, ainda tinha muita coisa no convencional e projetos que ainda iam sair no convencional, principalmente para alta potência. E a GE resolveu montar uma equipe nova e retomar a operação de iluminação no Brasil. E nisso uma galera saiu da Philips e foi para a GE, eu inclusive. Ah, é? Assumi a área de projetos indoor, então tinha 2 segmentos, o outdoor e o indoor. Eu assumi o indoor, um colega meu da Philips assumiu o outdoor. E aí a gente tinha que desenvolver produto e tudo. A GE era patrocinadora dos Jogos Olímpicos. Caramba. Então eles queriam chegar com tudo, Copa do Mundo menos, mas nos Jogos Olímpicos, pra gente desenvolver um monte de projeto. E aí foi outra baita oportunidade que eu tive, porque eu trabalhei... Além de carregar algumas contas, alguns projetos para a GE e fazer, por exemplo, as primeiras lojas LED do Carrefour no Brasil. Com o produto da GE, a gente desenvolvia, trazia para o Brasil, montava no Brasil, participava, tinha banca para avaliar qual era o melhor projeto dentro do Carrefour e escolher. Então, quem tivesse uma defesa técnica melhor... Índice de reprodução de cor, durabilidade do produto, vida útil, depreciação. Porque já estava meio difundido, né? Então já tinha mais profissionais, sim, né? já tinha mais gente conhecendo. A briga era maior, né? Mais gente sabendo o que podia ser feito, o que dava, algumas coisas que já tinham dado certo, outras que não. Mas o principal aí foi a experiência com os Jogos Olímpicos. Que aí os requisitos se multiplicam. Ao invés, no futebol, você tem lá um caderno padrão, porque é só uma modalidade esportiva. Nos Jogos Olímpicos são Z modalidades esportivas. E aí tinha um requerimento para o basquete, um requerimento para o velódromo, um requerimento para o tênis, um requerimento não sei o quê. E como a gente estava como patrocinador, a gente tinha acesso a todos os projetos. E existia um consultor que o Comitê Olímpico Internacional contrata, e era esse cara que avaliava todos os projetos e todos os proponentes, porque não era só a gente. E esse cara era o nosso terror. E aí a gente começou a participar, tinha uma equipe de projetos, junto com a equipe comercial na GE, que vinha, a gente trazia os projetos, montava as soluções, e aí tinha toda uma questão de infra, fornecer o turnkey, não era só fornecer produto, tinha que instalar, tinha que focalizar, tinha que validar, entregar pronto, e esse cara... que era o consultor técnico, ele ia lá num determinado dia, ele botava um óculos escuro e ele ia medindo com o luxímetro, ia fazendo as aferições e ele aprovava ou não aquele field of play, aquela arena para ser entregue.
E aí tinha toda uma expectativa, porque ele já tinha reprovado algumas arenas com produto de outros, já tinha o histórico dele ter reprovado em Londres, é o mesmo cara. Todas as Olimpíadas, inclusive a próxima de Paris ainda é o cara que trabalha pro COI. Mas aqui ainda... no Brasil ele sobreviveu ainda, porque senão o pessoal que pega no adorava, pau... morava no Rio de Janeiro. Porque é muito complexo, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas o bom é que tinha a possibilidade de refazer ou de consertar, provavelmente, né? Tinha tempo ali. E aí a gente fez a sede do Comitê Olímpico no Rio, que era um prédio só de containers, inteirinho com LED, porque era uma aplicação de baixo pé direito, era uma área de escritório administrativo. Foi um case fantástico, quase 3.000 luminárias, painel de LED, 3.000 Kelvin, dimerizável, enfim, super bacana. E as arenas olímpicas, nada foi em LED ainda na época, porque não tinha produto que desse o fluxo que precisava, coisa, então ainda foi tudo em vapores metálicos e coisas assim. Mas, eu passei 15 dias antes da abertura dos jogos lá, com uma equipe da GE, a gente focalizando no velódromo. A gente precisou contratar rapelista, porque a pista era de uma madeira X. E não podia montar um andaime em cima daquela pista de madeira. Então o cara tinha que se pendurar na estrutura metálica, descer para fazer a focalização do projetor. Então, muitas particularidades que foram muito legais na época, né? De participar e de ver um projeto daquele tamanho acontecer. Só que aí, infelizmente, depois que terminaram as Olimpíadas, o interesse da GE pelo mercado brasileiro também meio que terminou. E eles diminuíram a operação. É que já começou num negócio gigante, né? E aí bateu. A gente teve bons projetos em LED, de iluminação pública também. A ponte de Floripa, a Hercílio Luz. Não Hercílio Luz, tem uma outra ponte. Foi iluminação da GE, enfim, teve vários são projetos menores, né? Tipo, comparado com Olimpíadas, né? Aí fez o boom, aí terminou. O que a GE fez? Reduziu a equipe no Brasil, já estava quase meio se desfazendo do negócio de iluminação e botou todo mundo lá no México. E eu acabei não querendo ir pro México, aí eu saí da estrutura e voltei pro mercado de iluminação de novo. Aí nessa... eu conheci algumas pessoas na Osram e aí eu recebi um convite para ir para a Osram. Então eu já tinha passado pela Philips, pela GE, então eu fui lá, tava faltando a Osram para eu fazer o check nas 3 big de iluminação. E aí por um ano, aí já tava em 2017, foi a Olimpíada 2016, então em 2017 eu tava na Osram liderando a área de Lighting Solutions, que eram projetos de iluminação com o mesmo escopo, voltado para o mercado profissional de grandes obras, então também para fazer projeto e fazer a parte comercial. E ali a gente começou uma retomada na Osram, não tinha... A Osram estava meio desposicionada no mercado, eles tinham feito um spin-off da área de produto de consumo, que virou a LED Vance, que é o que a gente conhece hoje, para lâmpada e tal, e ainda tinha a parte de projeto, enfim, equipamento para projeto. Eles tinham feito o estádio do Corinthians. Então tinha lá um histórico de algumas coisas, ainda com iluminação convencional. Tinham feito o Allianz em São Paulo. E aí eu tive a chance de começar a decolar com alguns projetos, mas o mercado já estava muito canibalizado por os importadores. O LED trouxe inúmeros benefícios, inúmeras vantagens, trouxe muita qualidade para o mercado profissional de iluminação, mas também trouxe muita falta de qualidade, né? É o que sempre acontece, né? Não adianta. A iluminação convencional, ela tinha poucos fabricantes no mercado porque era algo que dependia de pesquisa química, gases, você fazia as lâmpadas, construir as lâmpadas, o vidro, como é que era dentro, calibrar isso, bulbo cerâmico. Existia um conhecimento técnico envolvido que poucas empresas tinham como bancar um time de engenharia. Com LED não, você passa por um componente eletrônico, o cara pega lá, qualquer um que montava produto eletrônico começou a montar LED e isso trouxe canibalizou o mercado. E aí talvez tenha sido até por isso que a GE nem investiu em ficar muito nesse segmento. E aí a Osram ainda estava, mas no meio dessa estrada a Osram decidiu vender a área de Lighting Solutions. E aí a gente encerrou, eu fechei o escritório da Osram no Brasil
E, de novo, a gente tinha alguns projetos bem encaminhados e, na época, tinha toda uma história de renovação de todos os estádios de futebol Série A do Brasil para LED. Então, eu tinha um parceiro, amigo, que estava com esses projetos como consultor da CBF, e ele levou para mim na USCO e falou: Lana, vamos desenvolver os desenhos junto, a técnica, você tem quem faça o projeto? Eu falei: tenho. Então, padrão FIFA é esse, os requisitos são esses, vamos montar todos os projetos para LED. E começamos com isso, só que aí a Osram tirou o pé. Eu saí da Osram e aí o que eu fiz? Eu voltei pra Philips, pela terceira vez. De música já. Mas no mesmo setor também, mesma coisa, fazendo... No canal profissional, na área de projetos, liderando a área ali, o canal indoor, né? As obras que... Iluminação pública nunca foi muito a minha praia. Eu participei de algumas coisas, conheci alguns projetos, mas nunca foi o meu métier de relacionamento. Então, iluminação pública é um bicho bem diferente. E aí tinha uma equipe muito mais profissional de iluminação pública. Que você tem que conhecer os caras das concessionárias. Ah, sim. Tem uma outra galera que você tem que manejar. E eu tava sempre no não público pelos meus relacionamentos também. E aí, voltando para Philips, óbvio, a gente levou toda essa parte dos estádios de novo, e o primeiro que converteu foi o Morumbi. Então eu vi o Morumbi fazer a convencional, e depois o primeiro projeto, o primeiro estádio em LED do Brasil foi o Morumbi, com um produto ainda bem pouco inteligente, vamos dizer assim, porque era um projetor de alto fluxo, mas ele era on-off. Tudo liga e tudo desliga. Então, quando pra inaugurou... fazer uma cena ali, se desligava alguns... nem tinha. Era seco nem mesmo. Nem tinha, E aí a gente... Tanto que quando inaugurou, só que estava atendendo o padrão FIFA. E o Morumbi tinha, sei lá... O padrão FIFA era 1.500 lux. E tinha lá 500 lux. Com a iluminação depreciada já. Então, quando inaugurou, causou um pouco. O pessoal reclamou, porque daí muita luz, muito ofuscamento. E aí é quando a gente começa a ver que nessa época, então... Um pouco até, isso foi 2018, 2019, quando começa a se falar um pouco mais em sistema de controle de iluminação para iluminação LED. E o LED é uma luz muito dura, né? Muito forte. Ele tem fluxos luminosos altos, que normalmente não são levados em conta quando você faz o projeto de iluminação. Porque o projeto de iluminação tem um negócio que chama fator de depreciação no cálculo. Com a iluminação convencional, a depreciação de uma lâmpada fluorescente, de uma lâmpada halógena, era muito mais rápida. Você deixa aceso, daqui a um ano você volta, o negócio já tá murcho, tá verde, perdeu o fluxo. A depreciação é rápida. Com o LED, a vida útil do produto é muito maior. Então também isso dá um outro podcast, a gente falar dos termos que determinam essa vida útil, né? Os parâmetros. Mas você acende uma luz LED hoje... Ela vai permanecer igual, com o mesmo fluxo, com a mesma aparência, às vezes por 2 anos, 3 anos, depende de quanto tempo ela fica acesa ali. E aí o fator de depreciação faz com que você projete uma situação e entregue muito mais luz do que você precisa. Porque eu preciso de 500 lux aqui na mesa. Aí eu uso uma fonte de luz em LED que, por projeto... vou depreciar ela em 15% ou 20%. Então, quando eu acender a luz no primeiro momento de uso, você não vai ter 500 lux, você vai ter 600, 700. Sim. Por quê? Ou o fator de depreciação foi mal utilizado, ou você está utilizando um produto que é simplesmente binário, ele liga ou desliga, ele é on-off, e aí ele não permite que você compense isso ao longo da vida útil. E aí, com toda a eficiência do LED crescendo, e o LED já estabelecido como única fonte de luz aceitável no mercado hoje, você não compra mais uma lâmpada convencional. Talvez uma halógena, lá nos Estados Unidos ainda tem alguma coisa, mas aqui no Brasil, uma fluorescente tubular, ninguém vai comprar isso mais. É só LED. Você precisa, o mercado começou a enxergar que tem alguma coisa entre o on e o off. Que é tudo isso que pode ser feito com o LED sem prejudicar a vida útil dele e que, do contrário, com uma lâmpada fluorescente, com a tecnologia convencional, você prejudicava a vida útil. Não adiantava colocar um sensor de presença num banheiro, num vestiário de uma loja, que vai acender e apagar conforme a pessoa entra, porque o reator eletrônico tinha que disparar, e aí, cada vez que eu disparava pelo sensor, a vida útil caía mais 10%. Então, a lâmpada queimava muito rápido.
Com o LED, não. Com o LED você consegue fazer tudo isso sem perder nada de vida útil. Muito pelo contrário, você aumenta a vida útil. E aí você economiza energia. Então, o que aconteceu? Uma segunda onda, que na verdade ela vem acontecendo, ela não passou. A onda do LED passou. Veio, a gente surfou muito bem na indústria, os projetos de retrofit, economia de energia, payback, ok. Aí essa onda, todo mundo já sabe que iluminação é LED. Nenhum projeto hoje sai elaborado considerando luz convencional. Aí a segunda onda é a eficientização sobre o que já foi eficiente. E aí é o uso de controle, que é você trabalhar estratégias de economia de energia, não a partir do LED em si, mas a partir de como você controla esse LED. Como Isso porque não tem, tipo, um LED versão 2, né? Tipo, não tem uma coisa ainda mais eficiente. Até tem o LED que a gente chama hoje de tunable white, que é o branco dinâmico. É mas quase isso ainda uma versão não é 2. Controle ou não? Não é considerado controle? É para você fazer com que ele seja entregue essa variação, precisa controlar. Né? E não simplesmente bater o dedo no switch e ligar ou desligar, né? Porque o LED ele vai ficar muito tempo ainda, né? Aparentemente. Sim, agora então não vai surgir tipo uma pedra preciosa que brilha tanto acho que não. Ele vai continuar evoluindo e ficando cada vez mais eficiente, né? Cada vez mais luz com menos potência. É isso que vem acontecendo. E aí, essa onda nova do controle, do que fazer entre o on e o off, foi o que me levou a perceber que, de repente, o mercado só do produto de iluminação já estava ficando um pouquinho obsoleto e talvez restrito, porque daí eu tenho que trabalhar só com aquela marca de produto. E aí, de repente, quando a gente trabalha olhando para um sistema de controle, eu enxergo que aquela família de controladores de luz pode trabalhar com a marca A, com a B, com a C, com a D, com a X, com a Z. E aí foi onde começaram as minhas conversas com a Lutron. Então, para eu chegar, né, no final, onde eu estou na minha carreira hoje, dentro da iluminação, porque também teve alguns outros desvios aí, eu dei aula de inglês, eu trabalhei no varejo, mas enfim. Eu vim para a Lutron há 3 anos e meio, quase... Mas, né, em agosto eu vou fazer 4 anos de Lutron, para desenvolver o mercado de soluções de controle para aplicação corporativa. Esse era o meu primeiro escopo. Porque o residencial, a Lutron sendo uma empresa de controle de iluminação americana, líder no que ela faz, fundada pelo cara que inventou o primeiro dimmer reostático para controlar a luz incandescente. Então o segmento residencial já era tinha sido a porta de entrada para a Lutron em vários países, e foi assim no Brasil, mas o corporativo estava começando a ficar interessante a partir da consolidação do LED como fonte de luz única e exclusiva para aplicação comercial. Então, foi isso que eu vim fazer. Desenvolver esse mercado de especificação para soluções de escritório, de varejo, de indústria, enfim, onde tem LED, a gente pode controlar. E aí foi onde eu comecei a perceber que alguns segmentos estavam já mais preparados. Então, hoje em dia, tudo que tem algum tipo de certificação em sustentabilidade, então seja uma certificação LEED, seja uma certificação Aqua, seja, enfim, no Brasil não tem nenhuma outra tão grande. Mas não é uma certificação da edificação, né? Então, tudo que tem a ver com algo sustentável ou algo que tenha uma redução de pegada de carbono, que mostre economia de energia, eficiência no ambiente. Tem a certificação WELL, a nova, hoje em dia também, que tem a ver com quão o ambiente é confortável e tal. Tudo isso está diretamente ligado à aplicação de controle de luz. Então foi aí que a gente começou a trabalhar nos principais projetos corporativos do Brasil com uso de controle de iluminação. Seja para dimerizar a luz, ou seja, né, a gente trabalhar no que acontece entre o on e o off, e eu trabalho níveis diferentes, eu calibro uma luminária no momento 0 de vida útil do projeto, para ela não entregar 100% de luz, para ela entregar só o que precisa, e ao longo da vida você vai avaliando isso e aumenta a intensidade daqui 2, 3 anos. Para compensar essa depreciação. Né? E perfeito. Ou para
simplesmente numa sala de aula, você não deixar as luzes acesas o tempo todo e quando o ambiente não está ocupado, a luz continua acesa, isso é um desperdício de energia, e aí você lança a mão de uso de sensores de ocupação ou de vacância. Uma estratégia de programação horária, você leva todo aquele sistema LED para um controlador horário e cria rotinas de acendimento e desligamento automáticos. Então tudo isso vai gerando economia de energia adicional. 15% por um, 20% por outro, 5% por outro, e aquilo em cima de um sistema LED que já teoricamente economiza 50%, você consegue economizar mais 20, mais 30, mais 40, e isso gera ponto lead, gera payback mais rápido, economia de energia, e aí tudo vai fazendo mais sentido, e o mercado vai ficando mais sensível ao uso de controle. Né? Porque essa questão de controle é legal, porque tem a parte intangível, né? Porque o tangível é a economia e tal, o payback, mas o intangível, tipo, você trabalhar num ambiente que a luz... Imagina trabalhar aqui, nessa sala agora, com essa luz na nossa cara, péssimo, né? Você vai ficar com dor de cabeça em meia hora. Sim. E você conseguir controlar o ambiente para deixar ele mais agradável. Mais agradável e até adequar a acuidade visual de quem está lá naquele momento. Então hoje, depois da pandemia, aconteceu toda uma preocupação maior com a qualidade da luz dentro do ambiente construído, seja ele para uso residencial ou comercial. Até porque o uso residencial passou a não ser exclusivamente residencial. Os ambientes de uma casa passaram a ter múltipla função. De noite é quarto, é dormitório, de manhã é home office, alguma hora é uma área de refeição. Então você ter luzes ali controladas, criando cenas, mudando de intensidade no mínimo, né? Intensidade é quanto de luz você emite naquele momento, mas também podendo mudar de aparência, né? De cor. Quando eu tô trabalhando eu quero uma luz mais fria, quando eu tô relaxando eu quero uma luz mais quente. Isso é fantástico, né? Isso parece isso é sensacional. Jetsons, realmente. E aí, tanto que existe um portfólio de lâmpadas inteligentes no mercado, que variam de cor, enfim, mas elas são programadas só exclusivamente naquela plataforma delas. Com o sistema da Lutron você integra todas as fontes de luz que você tem na sua casa. E ainda com uma vantagem que outros fabricantes de sistemas de controle não têm, que é o fato de você ter dispositivos sem fio. Então você cria, você traz a possibilidade de controlar a luz ou de criar cenas ou de dimerizar, mesmo num ambiente que já esteja construído sem precisar rasgar uma parede, passar uma caixinha. Né? Isso é super bacana, é um protocolo de radiofrequência, é diferente do que existe no mercado. Elimina tempo de obra. Não é Wi-Fi, é radiofrequência. Porque se for Wi-Fi e cai a rede, o cara não acende a luz. Com o protocolo de radiofrequência da Lutron, assim, caiu o Wi-Fi, não tem problema, a luz acende e apaga. Ele não depende exclusivamente da rede. Ele depende de como os dispositivos conversam entre si numa frequência patenteada pela Lutron, que não interfere em nenhum outro dispositivo, principalmente no corporativo, que às vezes o cara tem outras coisas comunicando no hospital. Tem máquina de exame, algumas coisas que trabalham com radiofrequência. O sistema de controle de luz não interfere e ele precisa dar resposta imediata, né? Eu não posso entrar no ambiente e contar até 5 para a luz acender. Preciso ter uma resposta instantânea. Então, a baixa radiofrequência permite que essa resposta seja instantânea. E aí, tudo isso foi se juntando para, hoje em dia, a gente chegar numa condição de sistemas de controle de luz que vão desde a eficiência energética pura e simples, né? Então, num ambiente industrial, num armazém, onde eu tenho muita incidência de luz natural, telha translúcida. Por que não aproveitar? O cara usa o sensor de luminosidade ali e dimeriza a intensidade daquelas luminárias quando tem. Às vezes o cara fica com 100% da iluminação dele apagada quase o dia inteiro. Porque só o que entra de luz natural... Só o que entra é suficiente para o nível de iluminação que ele precisa. E o sensor detecta isso e isso é automático. Mas o cara trabalha 24/7. Então, à noite, a luz acende. Mas ela acende só onde tem empilhadeira passando. Nos outros corredores não precisa acender tudo. Você pode deixar ela dimerizada numa luz mínima de segurança. Então, isso é eficiência energética e um melhor uso. É igual o LED, né? Tipo, quando entrou o LED, ninguém mais vai voltar. Tanto que hoje acho que até é proibido vender lâmpada incandescente, né? Aí quando você faz uma adaptação dessa,
você não consegue voltar mais também. Porque não por estar amarrado à solução, mas por simplesmente, se você tirar aquilo, você começa a gastar absurdamente mais, né? E você é cada vez mais ambientalmente correto e não tem mal nenhum em fazer isso. Você aproveitar a luz do sol. Tanto que existe também o que a gente fala hoje, talvez uma das maiores barreiras dentro dos sistemas de controle de iluminação seja combinar, aqui no Brasil, tá? O controle da luz artificial ou da luz elétrica, que isso está super bem, já é uma coisa melhor entendida, porque você pode usar sistemas de controle para acionar, desligar, apagar a luz, mas também junto a isso controlar a luz natural, seja por um sistema de persianas, de fechamento vertical de janela motorizado que integre, né? Toda janela é uma fonte de luz também, não é LED, mas é uma fonte de luz. Então, os sistemas mais inteligentes hoje da Lutron, eles integram a luz natural com a luz elétrica, a luz artificial. Então, eu combino determinado horário do dia, onde as cortinas precisam estar levantadas ou abaixadas, numa fachada de um edifício comercial, quando você tem tela do computador perto e dependendo da incidência solar naquela janela, a cortina abaixa automaticamente para não ter reflexo, para o cara ter o ambiente mais confortável, para ter menor consumo de ar-condicionado, porque se você tem muita incidência de raio solar, você aumenta o ar. Então, essa combinação para o mercado brasileiro, para os profissionais do mercado brasileiro, ainda é complexo, né? Mas você diz isso porque lá nos Estados Unidos já é muito mais difundido? É bem mais difundido. Os sistemas já saem muito mais integrados, né? Tanto que a Lutron tem um portfólio muito grande de persianas e cortinas motorizadas que às vezes vale mais do que o próprio sistema de controle. Né? Porque os arquitetos ou as pessoas que participam de um projeto, né, os diferentes profissionais, o lighting designer está intrinsecamente conectado com a arquitetura, com o designer de interiores, então com a elétrica, com os projetistas, então os projetos circulam de uma maneira mais fluida entre as disciplinas. No Brasil, a gente pega um cara que quer fazer todos os projetos, aí o cara faz controle, mas ele quer fazer a elétrica, ele quer fazer... Então, isso acaba sendo um pouco mais nebuloso e ainda são disciplinas muito, assim, bem distantes. Porque quem define cortina não é quem define iluminação. Ah, sim. É diferente. E aí a gente entra em alguns embates. Mas talvez um próximo paradigma, uma próxima onda dentro de como enxergar os projetos de iluminação no Brasil como integrar o projeto de iluminação com a luz artificial e a luz natural. Todo lighting designer devia pensar nisso também. E projetar como controlar a luz natural. Né? O cara projeta, o cara fala, eu quero uma luminária com aro anti-ofuscamento, com o recuo da fonte de luz, anti-glare e tal. Tá, mas a janela tá lá e pode ofuscar todo mundo. 8 km de pé direito com a janela. Enfim, e hoje em dia que as construções têm muito vidro, tem vãos abertos e de transparência muito grandes para permitir essa visualização da área externa, do jardim, para você se sentir parte do ambiente externo, né? Também como consequência dos confinamentos e tal. Cada vez mais as construções têm mais vidro. Então, cada vez mais você precisa considerar a luz natural num projeto de iluminação e num projeto de sistema de controle. Então, isso é bem interessante nos novos paradigmas que a gente tem que quebrar. Em relação a, essa questão de tunable white que você estava comentando, isso é bem difundido também, porque a galera fala de... Mas mais no... assim, eu acho interessante isso, porque envolve, o ciclo circadiano, enfim, muitos benefícios para nossa vida, né? Sim. No dia a dia. Sim, Lá fora, é utilizado isso? Já é bem utilizado. A gente vê porque aqui eu acho que é pouquíssimo. Aqui pouquíssimo, né? E tem muito... O pessoal que fabrica luminária tem pouco conhecimento disso ainda e talvez não saiba fazer direito, até porque a melhor condição para uma luminária ser tunable white é ela ser DALI. Ela tem um driver DALI. E esse driver DALI preferencialmente tem que ser um driver DALI tipo 8, que é o que tem de mais novo dentro da aliança DALI, né? Dos drivers digitais que permitem essa comunicação endereçável ponto a ponto. O driver DALI tipo 8, ele faz com que a luminária tunable white, ela precisa ter LEDs de diferentes temperaturas de cor. E aí,
para cada temperatura de cor, né? Para o branco quente e para o branco frio, você tem um canal de comunicação. Esse driver DALI tipo 8, ele recebe os 2 canais de comunicação e sai um só para a controladora DALI. Então é muito simples você manejar e você controlar numa barrinha de temperatura de cor, numa intensidade. Então, quanto menos tecnologia tem no driver, mais difícil é fazer uma luminária tunable white. E o mercado brasileiro ainda é pouco afeito ao DALI. Né? Obras corporativas grandes, obras LEED, já tem uma conscientização do uso do DALI. Mas isso por causa de projetistas também, né? Sim. Porque o cliente final não sabe o mercado de fabricantes de luminárias. É um driver mais caro, eu não vou colocar. Então o cara tá tentando vender ali o que tá mais fácil, às vezes com prazo melhor ou mais à mão. E aí entrega um protocolo de dimerização digital, não digital, analógico, por fase, ou 0,10 volts. E aí você não consegue fazer o tunable white, né? Então, ainda no uso residencial, existem, alguns produtos de iluminação, essas lâmpadas inteligentes do mercado, que até falam que entregam um tunable white. Sonoff, mas assim, é muito pontual. Entrega bem. Tem a Positivo, a Philips Hue. Mas não entrega, assim... Não é real. É uma iluminação decorativa, ela não é técnica. Ela é limitada, né? Ela não é técnica. E aí, para um ambiente de trabalho, você precisa de uma iluminação técnica. Que isso que é o diferencial que você está falando, por exemplo, a Lutro, ela investe muito no conceito real do negócio, né? É bem diferente de tipo, vou fazer, é só pegar o mais básico de todos e tá feito. Não é isso que acontece. A Lutro, ela tá sempre bem posicionada no que tem de melhor. Então, não necessariamente vai ser o produto mais barato, ele vai ter outros predicados, ele vai ser a linha de produto mais confiável, que dá menos tempo de obra justamente por ter um protocolo sem fio em muitos dos seus dispositivos, que dá um menor recall para quem instala. Então, quem já trabalha com Lutron sabe que é a melhor marca para trabalhar, porque o cara não casa com a obra, né? Você vai instalar um sistema, ele é nativo, integra com várias outras disciplinas, com os assistentes residenciais, com no residencial, né? Com um Alexa, um Google HomeKit, um Amazon, enfim. Todas as plataformas de integração residencial é nativo, sistemas de áudio e vídeo também. E no corporativo, é BACnet nativo em muitas integrações. Então, você consegue colocar todo o sistema de iluminação embaixo de um BMS, né? Num gerenciamento remoto, com reporte de falhas, com agendamento, com controle de múltiplos sites ao mesmo tempo. E já tem muita gente que conhece isso e sabe difundir isso no mercado. O resto a gente está... buscando, acho que faz parte do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho de quem conhece um pouco de controle, ajudar a criar, a difundir esse conhecimento. Talvez, aí eu vou fechar, mas voltando lá no meu primeiro chefe, no Adriano, que foi o cara que teve paciência de sentar e explicar várias vezes a mesma coisa, falar o mesmo conceito. É o que a gente tem que fazer hoje com o sistema de controle para a tecnologia LED. Tem que falar várias vezes a mesma coisa, às vezes para a mesma pessoa, para o mesmo profissional, porque é uma questão de conhecimento e recorrência. E foi assim com o LED. A gente falava uma vez, aí o cara não se convencia, falava duas, aí ele via, aí ele foi fazer um teste, aí ele gostou. É a mesma coisa com o controle. O cara vai experimentar aí ele vai fazer só uma dimerização, aí ele vai usar um protocolo analógico, aí ele vai ver que daí não dimeriza tanto quanto ele poderia, aí ele vai... E aí a gente vai... Né? É uma escada. Pouco a uma pouco. escada. E quanto mais tempo a gente tem no mercado, mais credibilidade a gente constrói, né? Então, acho que hoje eu tenho essa... Eu enxergo essa credibilidade no mercado com a minha trajetória profissional, mas também tem muita gente que está no mercado há muito tempo e vem da mesma trajetória, né? Percebeu essas mudanças, essas alterações. E aí é todo mundo junto, ajudando a quebrar os paradigmas, né? A fazer o mercado entender o uso de controle e ter isso como default já nos projetos. Acho que é o principal. Show de bola! Ó, muito obrigado, Lana, por ter aceitado o convite. Foi um prazer
conhecer a tua história e tal. E até perguntar quando que você ia voltar pra Philips, mas nem vou perguntar, né? Deixa quieto, fica na luta, tranquilo. Tá ótimo. Mas é isso aí, então, pessoal. Obrigado por quem acompanhou a gente aí até o final. Quem tiver dúvidas em toda essa parte de iluminação ou quiser entender um pouco mais esse mercado, você atua bastante no LinkedIn, né? Você tem bastante posts pode lá. me achar no LinkedIn Só procurar também. A Lana lá. Ou no Instagram. No Instagram também. Daí eu direciono se não tiver muita coisa no Instagram. Show. De controle. É isso aí. Obrigada, então, Lê. pessoal. Obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até.